Olá! Seja bem-vindo, bem-vinda para mais uma parte do capítulo 6 do livro Mito e Corpo, onde nós vamos dar continuidade à lenda de Parsifal. Até o momento da história, Parsifal venceu o grande cavaleiro vermelho, salvou a rainha, né, e despachou esse sujeito lá para a corte do rei Arthur. Neste momento, quando ele retorna da batalha, ele encontra a sua rainha órfã, agora com o cabelo amarrado para trás. E isso, na época, era uma forma de sinalizar um casamento. Tá? Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter essa ideia de casamento, mas primariamente num nível mais espiritual, vamos dizer assim. Tá? Parsifal está casado com esta mulher, mas eles nunca tiveram um contato físico, no sentido de nunca terem tido uma relação sexual ou um beijo. Ele venceu a batalha e, com isto, esta mulher agora se torna sua esposa. Aqui a gente pode fazer uma leitura histórica, né, num sentido apenas assim comercial da coisa, mas nós estamos lendo mitologia. E quando a gente lê mitologia, é importante da gente também ter em vista essa noção mais espiritual. Espiritual que eu estou falando aqui, tá, gente? É uma noção mais assim subjetiva, uma leitura psicológica do mito. Então, aqui nós estamos falando de um herói, tá, que está dentro de um castelo, tá, e nós temos uma rainha que solicita ajuda. O que acontece, né? Aqui não é apenas uma questão do masculino e do feminino, aqui é uma questão da representação disso dentro da pessoa. Né? Como eu sempre falo, a jornada do herói é uma jornada para dentro. Então, o que acontece? Aqui nessa história, nós temos um momento em que algo dentro do herói está sendo atacado, certo? Esse é o ponto importante de entender. Quando o Parsifal vai para essa batalha, é justamente para salvar isso dentro dele próprio. É para fazer um resgate exatamente desta parte do amor. É para fazer o resgate dentro dele de ser amado, amar, constituir relacionamentos. É importante a gente ter isso em mente, tá? É importante a gente ter essa percepção de que esta rainha, que a partir do momento que o cavaleiro vence a batalha, casa com ele, não está apenas fazendo um favor. Isso daqui é mitológico. Ou seja, não é uma questão de um direito enquanto propriedade, mas assim uma questão de direito enquanto uma conquista espiritual. E a sequência deste casamento é interessante, eles vão para a cama, né? Vão dormir juntos, e ficam assim 3 dias dormindo juntos, mas sem abraço, sem coito, sem sexo, sem beijo. E esse número 3, ele é representativo, ele é simbólico, né? Então, eles vivem esses 3 dias juntos para consumar o casamento nesse sentido espiritual, em primeiro lugar. Ou seja, eles realmente estão juntos enquanto um corpo espiritual. E aí é que eles vão para o curso sexual. Eles têm um filho, né? E quando a rainha tem o filho, em algum momento o Parsifal se pergunta, puxa vida, como é que será que está a minha mãe? Depois de todos esses anos longe de casa e tal, ter se transformado num grande guerreiro, né, ter alcançado sucesso, realização profissional, eles perguntam sobre a mãe. Parsifal não sabe, mas a mami dele faleceu exatamente no dia que ele saiu da casa dela. E aqui a gente tem um momento da aventura, então, onde depois de ter alcançado a realização na vida secular, ele está pronto para a vida, para essa realização espiritual. E começa com o amor. Né? Então, ele lutou, ele matou um monte de gente e tal, mas agora, no momento em que ele se casa, no momento em que ele se abre para o afeto, para o amor, é que ele começa uma nova busca. Ele novamente sai com seu cavalo, né? Vou citar aqui o livro, né? Ele deixa as rédeas soltas no pescoço do cavalo e chega a uma lagoa. Nesta, um barco com 2 homens pescando. Um deles é o rei do Grau. Parsifal diz, há algum lugar onde o sujeito possa passar a noite? Está ficando tarde. E o rei do Grau diz, tem um castelo logo ali adiante, é só você chegar lá, as pessoas perdem muito facilmente por aqui. Mas se você conseguir chegar a este castelo, basta chamar que eles baixarão a ponte e você estará lá. Se você encontrar, eu serei o seu anfitrião
hoje à noite. Ok, naturalmente, é o castelo do Grau, e quando ele chega, todos dizem, este é o cavaleiro que vai romper o cerco. Então existia já uma expectativa sobre a chegada de um herói no castelo do Grau. Aqui ele fala a respeito, né, e do castelo do Grau, tem uma base de descrição aqui. Então o que acontece? Tem uma questão que é interessante aqui, que é assim, o castelo do Grau e a lenda que eles estão usando aqui é escrita por um autor chamado Wolfram. E o castelo do Grau, o Grau é o que representa é um símbolo, né, das pessoas que viveram uma vida própria. Tá? Então, as pessoas que viveram a partir de suas próprias intuições. Isso é o Grau. E é bem interessante porque o Wolfram, ele fala a respeito deste castelo e da ideia do Grau, né? Como é que o Grau chega à Terra? Então, há uma batalha no céu entre o Deus e o demônio. E no meio desta batalha tem alguns anjos que são neutros. Eles não estão nem do lado de Deus, nem do lado do diabo. E eles trazem para a Terra o Grau. Então, eles trazem para a Terra. Então, é tudo a questão do par de opostos, né? Deus e o diabo, bom e mal, né? E esses anjos neutros, que não estão conectados com as dualidades, trazem o Grau para a Terra. A Terra, ela também é este momento, que ela não é nem o céu, nem o inferno, também é o caminho do meio. E o Grau está neste castelo. E o fato do Grau estar neste castelo é interessante porque o rei do Grau, ele não foi um rei que conquistou a posição, ele recebeu a posição. Isso a gente falou lá no começo da história. Então, ele não tem essa característica heróica de ter vivido uma vida plena para merecer, vamos dizer assim, o Grau. E quando Parsifal chega, este sim é um herói que está desenvolvendo uma vida plena, que está desenvolvendo uma vida a partir das suas próprias experiências. E com isto, este herói chega. Então, a ideia é que o Grau é o que pode curar essa terra devastada. Tá? Muito bem. O rei é trazido, né? O Parsifal chega no castelo, baixa a ponta elevadiça, tem toda aquela comoção e tal. O rei chega, o rei é trazido. Ele não pode ficar de pé, nem sentar, nem deitar. Ele sente dor. Parsifal é tocado pela compaixão. Compaixão. Para além dos pares de opostos. Eu não estou me defendendo, eu estou me abrindo para o outro. Mas Parsifal retém uma pergunta. O que te aflige, tio? Por que você está com essa cara? Que teria curado o rei? Teria sido uma demonstração de compaixão. Em vez disso, Parsifal pensa. Um cavaleiro não faz perguntas. Ele pensa na sua reputação social. Então, Parsifal havia aprendido com quem lhe ensinou o que era ser um cavaleiro, que cavaleiros não fazem perguntas. Ele vê e sente compaixão pelo rei ferido. Ele pensa de perguntar, mas ele não pergunta. Ele retém isso. Ele diz, bom, eu sou um cavaleiro e cavaleiros não fazem perguntas, então eu tenho que ficar quieto. Eu estou vendo, eu estou sentindo, eu estou com vontade de fazer algo, mas eu não posso. Esse movimento era exatamente o que era necessário para começar a curar o rei. Mas Parsifal não faz este movimento. Parsifal retém. Quantas vezes nós retemos isto? Quantas vezes pensando em reputação, pensando em status, e não estou nem falando de grandes reputações. Muitas vezes a gente se retém porque eu sou psicólogo, porque eu sou médico, porque eu sou pai, porque eu sou mãe, porque eu sou filho. Quais são os aprendizados que nós temos sobre o nosso papel social? Tá? O rei, a missão fracassa. O rei, um anfitrião muito generoso, ao perceber que nada vai acontecer, presenteia Parsifal com uma espada. Né? A espada, no entanto, vai falhar em um momento crítico. A amada na vida de Parsifal é a rainha dele. Gawain é o cavaleiro das damas. Ele tem muita experiência. Gawain tem cerca de uns 36 anos, quando viu uma mulher sentada ao lado de seu cavalo num caminho que estava seguindo e é imediatamente atingido pelo amor. Enquanto isso, a corte de Arthur chega. Eles procuravam por Parsifal. Um cavaleiro chamado Chateaumerveille teve seu encantamento quebrado por Gawain. Era um castelo onde 500 damas e 50 cavaleiros eram mantidos sob encantamento, separados uns dos outros, e Gawain conseguiu libertá-los. Gawain vai se casar e todos esses cavaleiros estão lá. A grande festa. E então Parsifal chega.
Parsifal é recebido e a festa do casamento continua, né? Então, assim, ele sai deste castelo do Rei do Grau, vai até a festa de Gawain, chega lá, tá aquele festerê de casamento rolando, todo mundo casando, todo mundo feliz, todo mundo alegre, né? Porque algo muito bom aconteceu, o Gawain estava perdido há muito tempo. E Parsifal chega e fala assim, pelo amor de Deus, gente, eu não tô afim disso daqui não, vou voltar para minha rainha, ele sente saudades, né? E vai embora de lá por lealdade à esposa. Então, aqui a gente tem uma outra questão. Então, ele mostra essa faceta da compaixão e da lealdade ao que ele de fato ama. Tá? Isso foi algo que ele não conseguiu fazer pelo rei, embora ele tenha sentido isso, ele não conseguiu mostrar isso pelo Rei do Grau, e o Rei do Grau precisava disso. Ou seja, o que a história está nos mostrando aqui? Que a compaixão pelo rei era algo que ele tinha que ter mostrado. O rei aqui, simbolizando não um aspecto social externo, né? Não é a questão do rei. A questão do rei retrata aqui o próprio comando interno. Então, a figura do rei como aquela parte do eu que consegue olhar para si, distinguir as coisas e tomar decisões. O rei dentro de Parsifal precisava ser acolhido. Lembre-se que Parsifal, gente, ele foi indo até agora. Até agora, ele está meio que assim, obedecendo ordens, ele está indo. Ele está atingindo sucesso e realização, mas ainda não tem um rei próprio dentro dele. Por mais que ele saiba o que está fazendo no sentido social, ele ainda não é dono desta imagem. E é isto que este momento da história está querendo nos dizer. Um momento em que nós somos bem-sucedidos, mas nós não somos donos de nós mesmos. Nós ainda estamos reproduzindo padrões sociais. E às vezes esses padrões sociais funcionam, nós somos muito bons em fazer esses padrões sociais, mas nós não somos os donos disto. Então nós não podemos ter compaixão por nós mesmos. Isso daqui é extremamente importante, porque é a partir disto, tá, que o Parsifal vai ter uma grande mudança na vida e na estrutura dele, tá? E isso vai ser o tema do próximo vídeo. Espero você lá.